pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. No Campeonato da Bulgária temos a equipe do Ludogorets enfrentando a equipe do Krumov-Gravid. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ludogorets, perdeu uma, venceu 3 e empatou uma. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Krumov-Gravid, perdeu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Ludogorets, um empate e uma vitória para a equipe do Krumov-Gravid. Melhor opção para esse jogo da Bulgária, vamos de partidas de gols, partida acima de 2,5. Copa da Turquia, temos a equipe do Besiktas enfrentando a equipe do Gaziantep. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Besiktas, perdeu 3, venceu 2. A equipe do Besiktas é a 4ª colocada do Campeonato Turco, com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Gaziantep, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Gaziantep é a 7ª colocada do Campeonato Turco, com 38 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Besiktas e 1 vitória para a equipe do Gaziantep. Melhor opção para essa Copa da Turquia, vamos de casa. Besiktas para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Tottenham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Chelsea é a 6ª colocada com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Pelo campeonato inglês, a equipe do Tottenham é a 14ª colocada com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Chelsea, um empate e 1 vitória para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa de Portugal, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Rio Ave. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, pelo Campeonato Português, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Sport é a 1ª colocada do Campeonato Português, com 65 pontos ganhos. Já a equipe do Rio Ave, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Rio Ave é a 12ª colocada, com 29 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes ficou com 4 vitórias para a equipe do Sport e 1 empate. Melhor opção para essa Copa de Portugal, vamos de casa. Sporting para vencer. Copa Libertadores, fase de grupos, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Internacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Bahia pertence ao grupo F. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 1 vitória ficou para a equipe do Bahia, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos deixar um jogo aberto, casa fora, onde haja o vencedor da partida. Pela Copa Libertadores, temos a equipe do Central de Córdoba da Argentina enfrentando a equipe do LDU do Equador. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Central de Córdoba, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Central de Córdoba do grupo C enfrenta agora a equipe do LDU. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do LDU, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe da LDU do grupo C enfrenta a equipe do Córdoba. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Cristal do Peru enfrentando a equipe do Palmeiras. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport Cristal, perdeu 2, venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Os últimos 2 confrontos dessas duas equipes
ficou com um empate para a equipe do Sport Cristal, uma vitória para a equipe do Sport Cristal e uma vitória para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma partida de gol. Partida acima de 1,5. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Porto Cabaleiro da Venezuela enfrentando a equipe do Lanús da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto Cabaleiro, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lanús, venceu 1 e empatou 4. Para esse confronto pela Copa Sul-Americana entre Porto Cavalheiros e Lanús, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Deportivo Táchira da Venezuela enfrentando a equipe do Flamengo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Deportivo Táchira, empatou 2, venceu 2, perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, empatou 2 e venceu 3. Para essa Copa Libertadores entre Deportivo Táchira e Flamengo, vamos de fora. Flamengo para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Cerro de Lago do Uruguai enfrentando a equipe do Defensa e Justiça da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cerro de Lago, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Defensa e Justiça, perdeu 3, venceu 2. Para essa Copa Sul-Americana entre Cerro e Defensa e Justiça, vamos de fora. Defensa e Justiça para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Sport vs Rio Ave. Partida Sport para vencer com 2 gols na partida. Sport mais 1,5. Ludogorets vs Levski Krudovsk. Vamos de partida acima de 2,5. Besiktas vs Gaziantep. Casa. Besiktas para vencer. Chelsea vs Tottenham. Uma dupla chance. Vamos deixar o jogo aberto, caso fora, aonde haja o vencedor na partida. Bahia vs Internacional. Partida acima de 1,5. Deportivo Táchira vs Flamengo. Fora, Flamengo para vencer. Sport Cristal vs Palmeiras. Fora, Palmeiras para vencer. Cerro Lago vs Defensa e Justiça. Uma dupla chance. Defesa e Justiça para vencer. Ou partida empatada. Empate fora. Porto Cabaleiro vs Lanús. Vamos de fora. Lanús para vencer.